Bem-vindas, bem-vindas. Vamos começar então, né? O primeiro do mês de março. Primeiro eu quero agradecer vocês pela paciência aí, né? Da gente precisar remanejar algumas datas. Eu vou repor depois a semana que eu não pude dar. Mas isso é muito importante de ser dito, porque a gente precisa ter o equilíbrio, né? Deus, família e o negócio, a carreira. Então, eu precisei sim me ausentar um pouco, diminuir a velocidade, porque a minha filha estava precisando de mim. E antes de começar a ler, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Porque quantas vezes, quando algo muda na tua rotina, você quer mesmo assim manter tudo como antes, e você se sobrecarrega demais, você pesa demais, você se exige demais. Gente, a casa bagunçou, a louça ficou pendente, o chão não foi passado nem um aspirador de pó, porque a prioridade era outra, né? E a Kátia Vanessa de antes teria dormido menos ainda do que dormiu para poder lavar uma louça, para poder aspirar uma casa, para deixar aquela coisa impecável. Mas o mais importante, gente, é que era cuidar da minha filha, que estava com a chikungunya, e era me manter bem, porque eu já estava sem dormir. E quantas vezes acontece uma coisa diferente na tua rotina e você insiste em manter o ciclo, em manter tudo exatamente como estava? Às vezes não dá. Às vezes é preciso deixar um pouquinho para depois, às vezes é preciso deixar algumas coisas acumularem. E aí, quando isso acontecer, a gente também precisa ter a inteligência de não querer fazer tudo de uma vez, né? As roupas foram sendo lavadas aos poucos, a louça foi sendo organizada em família, existem coisas pendentes ainda e tá tudo bem. É a gente parar de se cobrar tanto e criar aquela síndrome da perfeccionista, né? Eu tenho que ser perfeita. Então, independente da situação, a minha casa tem que estar impecável, eu tenho que estar impecável. Gente, não me maquiei nenhuma vez. Se vocês perguntarem quantas vezes eu postei vídeo no Instagram, eu acho que uma ou duas em 2 semanas. E tá tudo bem. Ah, mas eu vou perder seguidor. Vai ficar, tem quem tem que ficar. Ah, mas você podia ter dado o clube do livro. Podia, mas eu não ia fazer a entrega verdadeira, porque eu ia estar com a cabeça lá, se está com febre, se está chorando, se está bem, se não está. Então é melhor a gente, às vezes, deixar as coisas para depois, para fazer mais bem feito. Faz sentido para vocês? Quantas vezes você já se sobrecarregou no meio da dificuldade? Escreve para mim aqui no chatzinho. Gente, para quem não é muito entendido do Meet, ele tem uma opção de você colocar joinha, carinha, não sei se vocês já viram, ó. Ó, você coloca o dedinho, tá vendo? Então, às vezes, você pode responder por aqui também. Aí você pode mudar, tá vendo? E aí você consegue se comunicar e consegue, inclusive, ó, levantar a mão para você poder falar, tá? Fica aí a dica do Meet. E aí depois ele some. Bom, nós estamos aqui trabalhando o livro, para quem está como convidada, Uma Vida com Propósito, tá? Uma Vida com Propósito. A gente faz uma leitura e, junto com a leitura, eu vou trazendo consciências, assim como eu já comecei trazendo, né? A consciência de que, às vezes, é preciso a gente mudar o ritmo, mudar a rota, mudar o jeito de fazer as coisas, porque nem tudo é para ser impecável, como a gente acha muitas vezes que tem que ser, né? Então, vamos lá. Criado para ser eterno. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Isso está em Eclesiastes 3:11. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que este existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Abraham Lincoln. Bem-vinda, Adélia. Essa vida não é tudo o que temos. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção.
Você passará por muito mais tempo do que o outro, do que do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Essa vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é como disse Thomas Browne, apenas um parênteses na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus a destinou, segundo sua imagem, para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia, nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do seu espírito. A Bíblia chama o corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz, de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem as fez. E ele durará para sempre. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com ele na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidada a passar a eternidade com ele. Desculpa que tinha uma solicitação aqui. Peraí que eu me perdi. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis disse: existem apenas dois tipos de pessoa. As que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e as que dizem, Deus, as quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitas terão que suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem ele nesse mundo. Tá mandando mensagem aqui. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos da sua atenção. Quanto mais próxima você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais basicamente o dinheiro e o tempo e passa a dar mais valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar a fama, a riqueza, a realização ou mesmo os prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, o modismo, valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Se todo o seu tempo aqui
fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeriria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético, ou teria de se preocupar com as consequências das suas ações. Poderia dedicar-se à sua existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações ao longo prazo. Mas isto faz toda a diferença. A morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo que você faz aqui. Cada ato da nossa vida faz soar um acorde na eternidade. E eu não posso continuar lendo sem te falar que o que você não faz também tem que ser visto. Muitas vezes você acha que por não fazer está tudo bem. Deus não te fez para ser morna, para deixar que o outro decida pela tua vida. Quantas vezes você está aí fazendo o que querem que você faça? Quantas vezes você só está repetindo a vida de alguém? Seguindo os padrões do mundo ou do grupo que você convive? Quantas vezes você está passando o seu dia no piloto automático? Talvez hoje, até agora, tenha sido no piloto automático. Talvez você tenha acordado e não tenha agradecido a Deus, não tenha dado bom dia para Deus. Talvez as suas refeições não foram agradecidas antes de serem comidas. Talvez você tenha murmurado que o carro não está bom, que o clima está quente, que o mercado não está bom, que os clientes são difíceis. Ao invés de agradecer. Hoje eu postei, agora na tarde, um trechinho do que foi dito, entre tantas coisas que foi dito no Mulheres Renovadas esse sábado em Cáceres, que diz assim, se você continuar reclamando da sua saúde, ela vai continuar tendo problema. Se você continuar reclamando da sua vida, ela vai continuar sendo do jeito que está. É preciso proclamar, é preciso declarar, é preciso agradecer antes de ter. E é preciso valorizar, priorizar. Será que você não está ficando no celular quando, na verdade, você acha que está com seu filho, mas, na verdade, está no celular? Será que você não está na TV quando você acha que você está dedicando um tempo para os seus filhos? Será que você não está nos afazeres da casa, achando que está presente na tua família, mas, na verdade, você só está ali? Mas não existe a presença, não existe a atenção, não existe o amor. Quantas vezes você fala, ai, agora eu vou ficar com meu filho, e você vai lavar a louça. A louça pode esperar. Conversar com teu filho olhando no olho. Desligar todas as telas, fazer uma brincadeira. Ficar agarradinho com seu marido, com seu namorado. Simplesmente apreciando o momento. A gente esquece que a gente não sabe se tem amanhã. E se amanhã você acordasse apenas com o que você agradeceu hoje? Como é que seria seu dia? Tá bom? O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo para tirar o máximo da vida. Você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e grandiosidade do céu.
Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que nesse exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu, seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados com nossa felicidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens, nas auréolas, tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus. E ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia, Jesus dirá: venham benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. C.S. Lewis expressa o conceito de eternidade na última página da Crônica de Nárnia, uma série de histórias que foram uma coletânea. Para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles nesse mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo, da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente, na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que você passará nesse planeta. É mais que oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece a oportunidade para além de toda a vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre, e as suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo, superficiais e com base na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas, na verdade, não é saudável viver negando-a, como se ela fosse inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Assim como 9 meses que você passou no útero da sua mãe não tinham um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento do seu tempo nesse mundo, mas será o fim, mas não será o fim. Em vez de ser o fim da sua vida, será o nascimento da vida eterna. A Bíblia diz: esse mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna do céu. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras dessa vida definem o destino do que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viverem cada dia mais, cada dia como o primeiro dia no resto da sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último, diz Matthew Henry. Opa, peraí que eu pulei alguma coisa. Em seu comentário, diz: é necessário que o assunto de cada dia seja preparado para o nosso último dia.
Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. E aí ele traz um versículo para que a gente possa mentalizar e memorizar, que diz assim: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que nele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João, capítulo 2, versículo 17. E aí ele traz uma pergunta para a gente meditar, para a gente pensar, para a gente trazer consciência. Já que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que hoje devo parar de fazer? E qual é a única coisa que devo começar a fazer? Qual é a única coisa que você precisa parar de fazer? Qual é? Qual é a única coisa que você deve começar a fazer? O que está faltando na tua vida? O que precisa ser introduzido na tua vida e que não foi até agora e por isso que está tudo tão difícil? Quais são as palavras que precisam ser trocadas? Quais são os pensamentos que têm que ser o tempo todo policiados? Sim, até você poder mudar e não precisar mais ficar observando tudo que diz. Quais são as programações que você precisa refazer, excluir? O mundo te programa. Os seus pais te programaram. A gente repete. Se eu bocejar aqui, vocês bocejam. A gente foi feito para repetir. Eu postei esses dias a minha filha lendo o Salmo 91 e eu escrevi pelo exemplo, pelo exemplo, pelo exemplo, pelo exemplo. Eu não falei para ela, filha, vamos ler. Não, eu leio todos os dias. Todos os dias eu leio o Salmo 91, no mínimo. A minha filha sabe de cor o Salmo. Por quê? Porque todo dia está na minha casa. Quando eu resolvi fazer as mudanças na minha vida, uma das coisas que eu senti que eu precisava era mudar os meus pensamentos. Depois de mudar os meus pensamentos, eu precisei praticar ações de acordo com o que eu queria. Não adianta eu querer ser uma boa mãe se eu estou ausente. Se eu estou no celular achando que estou fazendo companhia. Não adianta eu querer que meu marido seja o marido mais carinhoso do mundo, se eu não sou a esposa mais carinhosa do mundo. Não adianta que eu queira que as pessoas sejam contribuição na minha vida se eu não sou contribuição na vida de ninguém. O que precisa ser mudado? O capítulo de hoje foi bem tenso, né? Fala de morte. Ele fala de morte e não de vida. É para lembrar para a gente que não vale a pena ficar de mal, dormir brigado. Não vale a pena deixar que o ego tome conta dos seus comportamentos. O orgulho tome conta. No Clube do Livro que a gente fez sobre eu e minha boca grande, lá no primeiro capítulo ela fala assim: deixar de ser o que sou para ser o que Deus quer que eu seja. É deixar o ego para ser o que Deus quer. Você está pronta para realmente falar para Deus aqui, agora, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Muda o que o Senhor quiser mudar. Está preparada para isso? Porque palavra tem poder, porque se você fala muda, ele vai mudar. Está preparada para a mudança? De verdade. Confia em Deus ao ponto de falar para ele, Senhor, pode mudar tudo.
Estou pronta. Ou ainda não? Não se sente pronta ainda? Se eu pudesse te dar um conselho que ninguém me pediu aqui, né? Mas a única coisa que eu devo começar a fazer é aumentar a minha intimidade com Deus. Essa seria a primeira coisa. Porque a partir do momento que você aumenta a sua intimidade com Deus, você começa a entender realmente quem você é. E aí, quando você começa a entender quem você realmente é, você já não aceita mais relacionamento tóxico. Talvez até seja você a pessoa tóxica do relacionamento. Eu não tenho como saber, mas você sabe. A partir do momento que eu entendo quem sou, filha amada de Deus, eu entendo que não precisa ser difícil. Eu entendo que não precisa ser sozinha. Porque se fosse para ser sozinha, estava cada um na sua ilha. Cada um num planeta diferente. Ele nos fez em comunidade. E aí, eu quero ler aqui para vocês. Eu quero ler para vocês um trechinho do Eu Declaro. Deixa eu só confirmar se é o 10. Eu vou falar e eu quero que você repita, tá? A declaração. Na verdade, eu vou ler primeiro e no final a gente declara. No primeiro milagre público de Jesus, que Jesus realizou, ele transformou água em vinho numa festa de casamento. Durante essa grande festa, os anfitriões ficaram sem vinho e Maria, sua mãe, aproximou-se e contou-lhe sobre o problema. Mãe, por que está me dizendo isso? Não posso fazer nada a respeito, disse Jesus. A minha hora ainda não chegou. Posso imaginar que Maria apenas sorriu e disse aos serviçais: faça-me um favor. Seja o que for que Jesus lhe peça para fazer, apenas faça. Maria sabia que ele era capaz de fazer. Haviam 6 grandes tinas de pedra nas proximidades. Cabiam 120 litros em cada uma. Jesus disse aos serviçais: encham esses potes com água. Eles encheram. Então ela disse: agora tire um pouco de água, que nesse momento havia se transformado em vinho, e leve para o anfitrião da festa. Quando o anfitrião provou, chamou o noivo e disse: isso é incrível. A maioria das pessoas serve primeiro o melhor vinho, então depois que as pessoas já beberam bastante e já não se importam mais com a qualidade, servem o vinho mais barato. Mas você fez exatamente o oposto. Guardou o melhor para o final. Li um pouco sobre quanto tempo é preciso para fazer um vinho. É preciso um processo muito longo, que começa, evidentemente, com o plantio das sementes. Em seguida, leva vários anos para as videiras crescerem e produzirem uvas. Logo que as uvas se desenvolvem, amadurecem e estão no ponto certo, devem ser colhidas e processadas para a produção do vinho. Em geral, pode levar 3 a 5 anos antes que o vinho possa começar a ser engarrafado. E isso se tratando de um vinho de qualidade mediana. O vinho de boa qualidade leva de 5 a 7 anos para ser produzido. É envelhecido para ter a qualidade e o valor aumentados, o que pode demorar décadas. Normalmente, para ser considerado de boa qualidade, um vinho deve ter 20 ou 30 anos de idade. No entanto, em seu primeiro milagre público,
Jesus produziu o vinho da mais fina qualidade em uma fração de segundos. Ele fez em instantes o que normalmente levariam décadas para ser produzido. Assim, se você estivesse preocupada por não ter tempo suficiente para realizar os seus sonhos e objetivos, é preciso te lembrar, assim como Jesus acelerou o processo da vinificação, Deus pode fazer uma fração em uma fração de segundos, o que de uma forma poderia levar muitos anos. Talvez, falando em termos humanos, você levaria 20 anos para quitar a sua casa. Mas a boa notícia é que Deus trabalha no ramo da aceleração. Ele pode dar a você uma boa oportunidade que irá impulsioná-la 30 anos em direção ao futuro. Ele pode transformar água em vinho. Sinta-se encorajada com essa notícia. O Deus que servimos sabe como acelerar os processos, quebrando as leis naturais. Ele pode te levar mais longe e mais rápido do que você jamais poderia imaginar. E aí eu quero que você repita comigo, você não precisa abrir seu áudio, não. Mas eu quero que você repita comigo assim: eu declaro que Deus irá acelerar o seu plano para a minha vida à medida que eu colocar a minha confiança nele. Vou realizar os meus sonhos mais rápido do que pensava. Mais rápido do que pensava ser possível. Não irá demorar anos para que eu supere um obstáculo. E aí agora eu quero que você pense em um. Eu vou repetir. Não irá demorar anos para que eu supere um obstáculo. Pensa que obstáculo é esse? Fique livre das dívidas e ouça a pessoa certa. Deus está fazendo as coisas mais rápido agora do que antes. Ele irá me dar a vitória mais cedo do que eu imagino. Ele tem bênçãos que vão me impulsionar anos à frente. Esta é a minha declaração, em nome de Jesus. Eu não sei qual foi o obstáculo que você pensou, mas eu senti aqui de falar que talvez você tenha achado que ele é pequeno demais ou grande demais. Eu quero te lembrar que o significado da palavra oração é orar mais ação. O orar é entregar para Deus. E aí eu vou agir conforme a vontade dele. E nesse agir, nessa ação, não é só ficar em casa, mas também não é sair agindo e achando que você vai fazer tudo. Porque em muitas obras, a gente faz um grãozinho de mostarda e ele faz o resto. E eu quero encerrar o nosso clube do livro de hoje com essa reflexão. Entrega os teus obstáculos para Deus e confia que ele vai fazer, não no seu tempo, mas no tempo dele. E talvez o tempo dele seja muito mais rápido do que você pensava, porque o impossível não existe para Deus. O impossível foi criado por nós. Para Deus, tudo é possível. Basta você pedir, você crer que ele vai te mandar. Na Bíblia está escrito que ele só está te esperando o pedido. E aí eu quero te falar mais uma coisa. Você falou ali, você pensou ali no obstáculo, agora eu quero que você pense em um pedido. Pensa em um pedido que você gostaria de dizer para Deus.
Coloca a tua mão no teu coração e fala assim: Senhor, eu quero te pedir. E pede. Eu sei que é possível, Senhor. Eu sei que para o Senhor tudo isso é possível e muito mais. Eu estou pronta para receber. Eu estou pronta para testemunhar. Age na minha vida, Senhor. Me faz sentir merecedora dessa realização. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridas! Essa declaração a gente já contribuiu ela lá no Clube do Livro no dia 10, mas como hoje é dia 10 de março, eu fiz questão de colocar de novo. Alguém quer fazer alguma observação sobre a leitura de hoje? Gravado? Ou quer que eu pare de gravar para falar? E aqui nós temos disso também, né? Os gravados e os não gravados. Vou encerrar então a gravação.